Estamos de volta com a segunda palestra do nosso dia para abordar o tema Os Desafios do Emprego e da Produção do Mundo Pós-Covid. Caso de sucesso da Hyundai, convidamos para a sua palestra online o vice-presidente da Hyundai no Brasil, Ricardo Martins. Lembrando que são 15 minutos de palestra e 10 minutos para que vocês possam mandar as perguntas. Tem um local específico para isso, não é o chat. Então manda para a gente a sua pergunta que a gente repassa aqui para o Ricardo Martins. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença online, né? Olá, sim, boa tarde a todos. Antes de tudo, muito obrigado por essa oportunidade de a gente poder estar falando a todos, né, a respeito de temas importantes, principalmente nesse momento de pandemia. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. Bom, começando um pouquinho, o tema principal aqui que me pediram para falar é a respeito dos desafios do emprego e da produção no mundo pós-Covid e os exemplos da Hyundai como corporação, né? Bom, começando, nós temos que lembrar o seguinte, que todas as pandemias tiveram início, mas também tiveram meio e tiveram fim também. Então, isso daí é muito esperançoso, principalmente porque as tecnologias e a medicina sempre correram atrás das soluções que nós precisamos dar para que possamos, então, como sociedade e como humanidade, poder passar por esses momentos de grandes desafios, que não será o primeiro, também não será o último, né? Muitos outros terão. É que fazia muito tempo que não havia um surto de pandemia e com isso daí pegou muitos, né, um tanto despreparados, né? Falando um pouco pela Hyundai, né? Para a Hyundai, as primeiras notícias sobre a pandemia vieram imediatamente após o primeiro caso detectado na Coreia do Sul. Coreia do Sul, onde a Hyundai possui o nosso headquarter, né, a nossa principal operação. E foi lá em meados do dia 20 de janeiro deste ano, né, de 2020. Não por acaso, no mesmo período em que os Estados Unidos também reconheceram os primeiros casos, né. Então, do dia 20 de janeiro, 2 dias depois, eu me lembro que era dia 22 de janeiro, nós realizamos por videoconferência uma das primeiras reuniões globais para entendermos o que estava ocorrendo sobre esta doença respiratória, né? E iniciamos ali um processo interno de troca de informações e experiências para que pudéssemos ter uma noção do que estávamos passando, pelo que passaríamos e nos prepararmos, né, pelo que estava por vir. Depois, então, do dia 22 ali de janeiro, eu me lembro que era no dia 11 de março de 2020, a OMS decretou oficialmente, né, a pandemia global, porém a Hyundai já estava elaborando protocolos mínimos para preservar a saúde e a segurança dos nossos colaboradores e já prevendo o que deveríamos fazer até então. Em seguida, nós iniciamos o protocolo de rastreamento de potenciais casos, né? E ali nós trocávamos informações constantes, hora a hora, né, com diversos governos, não somente estaduais, municipais e federais, para coletarmos mais informações, né? Então, a pior coisa de uma pandemia é a falta de informação, né? Então, em abril de 2020, nós produzimos um primeiro manual de boas práticas contra a Covid, né? Esse manual é um formato eletrônico. Nós fizemos, primeiramente, muito rapidamente, esse formato eletrônico, porque tivemos, em abril mesmo, a paralisação total das nossas atividades aqui no Brasil, onde nós temos uma fábrica localizada no município de Piracicaba, no estado de São Paulo, operação essa que foi inaugurado em novembro, não por acaso, dia 9 de novembro de 2012, portanto, temos 8 anos de fabricação aqui no Brasil, e paralisamos, então, a operação desde abril de 2020, também se estendeu essa paralisação até maio, e começamos a retornar gradualmente ela a partir de junho, né? A fábrica nossa sempre trabalhou em 3 turnos de trabalho, a única montadora no Brasil que sempre atuou em 3 turnos, e retornamos primeiramente somente com um turno de trabalho, a partir de julho, e em seguida fomos recuperando gradualmente até chegarmos ali em agosto com os 3 turnos de trabalho.
todo esse pessoal que ficou ali em abril, maio e junho, e julho também, né, entrando também um pouco em julho, nós utilizamos como medida de preservação do emprego justamente, então, a medida provisória 936, né, que mais tarde se transformou em lei. Então, nós conseguimos utilizar a metodologia de suspensão de contratos, né, e garantimos a todos aqueles trabalhadores da Hyundai que estivessem em casa sem trabalhar o salário líquido dele. Então, nós fizemos uma composição no qual aquilo que fosse o limite que o governo poderia oferecer através lá do Fundo Nacional para o Combate à Covid, nós complementamos aquilo ali e oferecemos, então, aos nossos trabalhadores a garantia do salário mínimo mesmo eles estando sem trabalhar em casa. E com isso, a nossa preocupação em manter a saúde financeira e familiar dos nossos trabalhadores, porque estávamos vendo que muitos familiares estavam perdendo o emprego, né? E assim que nós retornamos às atividades ali no mês de agosto, depois de difundir justamente as boas práticas, tudo é que nós mandamos entregar na casa de cada um dos nossos colaboradores o manual de boas práticas, né? Não sei se todos conseguem ou não ver, que é um livrinho, né, sobre combate à Covid, no qual aqui no corpo nós temos aqui entendendo corretamente sobre a Covid, diagnóstico, o que deve fazer em caso de apresentar sintomas, dicas de proteção à saúde, à segurança como nossas prioridades e perguntas e respostas diversas. Então, todos os nossos funcionários, não só de forma eletrônica, mas também fisicamente receberam esse livrinho e ajudou fortemente a controlar todos os riscos de contaminação dentro da nossa operação, né? Também, nós, em agosto, quando retornamos com os 3 turnos de trabalho, né, tivemos ainda, mesmo assim, que manter a distância social, né? Nós não poderíamos manter os 3 turnos de trabalho na fábrica operando 100%. Então, decidimos estrategicamente trabalhar com ele algo em torno de 60% a 70%, para que houvesse distanciamento físico entre as pessoas. Então, nós elegemos parte das pessoas que continuariam com o layoff, com a suspensão de contrato, e parte que retornaria. Em seguida, fomos trocando esse pessoal, para principalmente a gente poder não só respeitar o distanciamento social, mas também o máximo utilizar a medida provisória 936 para evitarmos as demissões. E nós, até o momento, não demitimos nenhum funcionário e não temos planos para isso daí também, né? Fato interessante disso tudo, que acho que tem muito a ver com a gente poder também segurar os empregos, é que a Hyundai é uma das poucas indústrias brasileiras que realmente atuam no modelo de manufatura 4.0 em nossa fábrica de Piracicaba, como também todas as fábricas globais da Hyundai no mundo, né? Conforme muitos sabem, a Coreia do Sul é um país altamente voltado e vocacionado ao uso de tecnologias, e apesar dos coreanos pouco utilizarem a expressão 4.0 ou indústria 4.0, eles consideram que a indústria tem que ter um alto nível de automatização, não somente nos seus processos produtivos, mas sua cadeia de fornecedores, no seu supply chain, para que possa suportar justamente as variações de produção, sem mesmo ter imaginado que poderia ocorrer uma pandemia, né? Mas com isso, devido à utilização da manufatura 4.0, é que nós conseguimos realmente gerir a nossa cadeia de fornecedores e protegendo os empregos também e as atividades laborais dos nossos fornecedores. E assim, logo em agosto, nós recuperamos a operação dos 3 turnos de trabalho, conforme eu havia dito, porém, em 60%, 70%, e agora, gradualmente, nós conseguimos chegar a algo próximo a 90%, 95% do total da nossa capacidade de produção, né? A nossa máxima capacidade de produção são de 206 mil veículos por ano, 206 mil veículos por ano, com um nível de empregabilidade de 2.700 empregos diretos dentro da nossa fábrica, né? Interessante é que os nossos concorrentes que não atuam nesse modelo de indústria 4.0,
por terem menor quantidade de automação e automatização em todo o seu processo, não só produtivo, mas também linkado com o supply chain, eles têm mais do que o triplo de funcionários. Então, nesse momento em que existe a queda de demanda, logicamente o custo da mão de obra se eleva e não tem outro jeito a não ser realizar as demissões. Então, isso é uma justificativa porque a Hyundai conseguiu manter também o nível de empregos, porque também esses 2.700 empregados nossos diretos têm um nível e uma capacidade técnica superior àqueles nossos concorrentes que não se utilizam da indústria 4.0. E com isso daí a gente consegue não só manter a produtividade, mas também a qualidade de produto e o controle de custos, né? E também, obviamente, somos, com todo esse aparato, conseguimos garantir 5 anos de garantia, né, sobre o produto Hyundai aqui no Brasil, coisa que os demais concorrentes não conseguem chegar por falta justamente dessa automatização, né? Para vocês terem ideia, na Hyundai, 100% das operações de estamparia, de soldagem, de pintura estão automatizadas. Na montagem em si do veículo, depois de todo esse processo, 70% da montagem também está automatizada e hoje 70% da logística e da cadeia de fornecedores Hyundai também está automatizada e linkada ao sistema Hyundai de inteligência artificial, de data analytics, de digital supply chain, que faz com que durante esses momentos de pandemia a gente consiga manter a operação dentro de custos adequados. Porém, né, sabemos que pós-pandemia existem outras adversidades que a gente pode até comentar, né? Mas, enfim, devido às boas práticas referentes ao combate da proliferação da Covid, nós conseguimos também evitar contaminações dentro das nossas atividades laborais. E o mesmo nós estendemos para os nossos fornecedores, para que pudessem, então, também manter as suas atividades, né? Então, devido ao baixo adensamento de pessoas dentro da nossa fábrica, nós conseguimos fazê-la funcionar, mesmo adotando medidas de distanciamento e de isolamento. Entre os meses de abril e setembro, conforme eu disse, nós adotamos as medidas de suspensão de contrato de trabalho, através aí da MP 936, que colaborou bastante com a garantia do salário líquido do trabalhador durante o layoff. E agora, no pós-pandemia, nós temos aí outros importantes desafios, né? Se eu pudesse citar para vocês os principais desafios como sociedade no pós-pandemia, são as lições aprendidas, né? Nós devemos evitar ao máximo uma segunda onda de contaminação aqui no Brasil. E precisamos, sim, fazer com que a sociedade entenda que o uso e a prática do uso das máscaras de maneira cotidiana e também a higienização não só das mãos, mas também do local, do ambiente, seja na sua residência ou no local de trabalho, ele é o necessário para que a gente consiga controlar realmente a expansão da contaminação. Segundo ponto também é que temos que buscar a conscientização quanto ao densamento de pessoas em espaços públicos, nas escolas e também nos locais de trabalho. Esse é o primeiro meio como sociedade. E depois, nós podemos aqui imaginar alguns outros grandes desafios como empresas também, né? Se tivesse que citar alguma coisa assim, eu posso citar, por exemplo, evitar os impactos econômicos, né, que nós teremos da reativação industrial e da falta da matéria-prima. Então, a indústria 4.0, durante o momento de pandemia e pós-pandemia, será a ferramenta fundamental para que a gente possa manter, sim, as operações rodando. Veja o que está, por exemplo, acontecendo em termos de matéria-prima com o aço aqui no Brasil. Diversos fornecedores aqui brasileiros aumentando o valor do aço, valores absurdos, 35%, 40%, 45%. Então, como que nós vamos poder retomar essa atividade industrial versus esse aumento do aço, mesmo que seja através de uma commodity, porque as exportações aumentaram, tomar ações para conseguirmos preservar as atividades aqui no Brasil, né? Então, devemos, sim, debater como indústria esse tema pós-Covid e cadeia de fornecimento, por exemplo, o governo federal, para evitar
que esses aumentos incríveis, né, esses repasses, realmente ocorram e que inviabilizem a produção, porque o consumidor não vai pagar o preço, né? O segundo ponto também é um trabalho constante de comunicação e combate, né, à Covid dentro das empresas, dos locais de trabalho, né, para evitar que ocorram contaminações internas pela Covid, já que o tema pode ser aí o objeto de grandes disputas judiciais no Ministério do Trabalho, nas cortes do trabalho, tendo em vista que muitos entendem que contaminação de Covid no local do trabalho pode ter um nexo causal, e com isso daí a empresa será rolada num processo jurídico muito grande. Então temos que tomar muito cuidado. Eu acho que nós temos que abrir um diálogo forte, principalmente com todos aqueles que possam de alguma maneira contribuir para o entendimento de que contaminação em momentos de pandemia independe do local. Pode ocorrer no transporte público, durante um shopping center, através de encontros sociais da família, que não necessariamente está dentro da empresa, né? Um outro ponto que me vem também é a respeito do teletrabalho ou home office, né, que é uma realidade que veio para ficar, ou seja, aquelas empresas que até então não acreditavam no home office tiveram que passar a adotar o home office como ferramenta constante da sua atividade para fazer com que a empresa possa trabalhar. Então, aquelas que até então não apostavam tiveram que ter esta implementação imediata. E aquelas que já estavam previamente preparadas ainda têm mais desafios, né? Principalmente evitar desafios de riscos trabalhistas, né, advindos de normas brasileiras que inviabilizem a prática do home office, né? Coisas que não existem no resto do mundo e que aqui no Brasil acabam sendo implementadas ou subentendidas que devem ser colocadas e que, na realidade, inviabilizam a prática do teletrabalho, né? Temos que lembrar também que, além do teletrabalho, os espaços dos escritórios estão sendo reduzidos, né? Ou remodelados, ou atuando de forma temporária, até mesmo através de turnos de trabalho, né? Porque as empresas estão atravessando dificuldades econômicas e os custos e despesas fixas realmente serão cortados. Então, o meio da preservação do emprego, principalmente para as pessoas que atuam em escritório, é ter o teletrabalho. Isso daí, inclusive, ocorreu na Coreia do Sul fortemente, né? Ainda mais se utilizando do teletrabalho, do home office como ferramentas, inclusive, de proteção ao emprego. E nesse tocante, né, ainda, os contratos e as regras gerais de trabalho também deverão passar por adaptações a essa nova realidade de cada empresa, de cada negócio, né? Não só do trabalhador atuando dentro do home office ou do teletrabalho ou dentro de casa, mas também do aspecto familiar desses colaboradores, né? Nós temos que ter muita preocupação com os impactos sobre os aspectos físicos e psicológicos que também necessitam ser repensados, né? O excesso de carga de trabalho, a pressão psicológica de estar dentro de casa, trabalhando dentro de casa, ou tentando trabalhar dentro de casa, sendo que muitas vezes a internet pode não funcionar, muitas vezes tem filhos também estudando e cônjuges também trabalhando ao mesmo tempo, e às vezes o espaço físico daquela pessoa dentro do lar não é o suficiente para ter vamos dizer assim, um local apropriado para o trabalho, e isso daí interfere psicologicamente no ritmo da família, né? E também, eu imagino aqui que as empresas deverão desenvolver novas metodologias para que esses trabalhadores também consigam adquirir a cultura corporativa, né? Como esses trabalhadores que não estarão presentes dentro da empresa também terão o seu desempenho analisado, como que vamos gerar engajamento motivacional, como nós vamos avaliar o desempenho dessas equipes, como nós vamos analisar os planos de carreira e retenção de talentos, né, também destas pessoas. Então, eu considero itens importantes que a gente terá que se adaptar rapidamente, e que o Brasil não pode fugir desta discussão como meio de preservação do emprego, né? Por fim, eu creio que a gente deva evitar ao máximo que o Brasil seja
ou crie ambientes que sejam considerados uma jabuticaba, ou seja, algo que só existe no Brasil e não é feito no resto do mundo, né? E com isso daí, nos momentos de novas pandemias que possam ocorrer, nós estejamos preparados e, sobretudo, não só a empresa, como também os colaboradores, tenham suas atividades preservadas. Ou seja, nós devemos sim discutir novas regras que mantenham a proteção ao emprego, ou a proteção também à atividade industrial, comercial, mas que não inviabilizem novas práticas de atividades laborais, como a de home office, que vem para ficar e que é a transformação mais rápida que todos nós sentimos, né? Então, enfim, eu acho que nós teremos grandes desafios, mas todos juntos, né, com um pouquinho mais de senso de colaboração e de coletivismo ao invés de individualismo, nós vamos saber nos adequar aí às situações de pós-pandemia, ok? Então, era isso que eu tinha para falar rapidamente, espero ter colaborado e estou aberto a perguntas. Muito obrigada, Ricardo, com certeza. Obrigado por dividir com a gente aí todas essas experiências, né, essa superação de desafios. Tem uma pergunta aqui, Ricardo, que é a seguinte: na sua opinião, qual a maior dificuldade das empresas nesse momento no campo das relações do trabalho e o que pode ser feito para superar essas dificuldades? Olha, um dos maiores desafios no campo do trabalho realmente é conseguir seguir todas as normas, as NRs que nós temos, né? Eu acho que nós temos que repensá-las. Eu acho que o Brasil, de novo, possui pessoas espetaculares, pessoas todas essas comprometidas com a segurança do trabalho, pessoas comprometidas com questões de ergonomia, pessoas comprometidas em pensar de forma econômica também a viabilidade de novos investimentos. E eu creio que o maior problema nosso brasileiro é que, ao mesmo tempo que a gente possui pessoas espetaculares para fazer esse pensamento, a falta de debate e a falta da oportunidade que todos possam ter consenso sobre elas é que faz com que inviabilize a possibilidade do Brasil passar mais rapidamente por esse momento de pandemia. É um desafio muito grande, mas o Brasil é o único local no mundo que nós temos uma Justiça do Trabalho, um Ministério Público do Trabalho, nós temos muitas NRs, muitas delas desatualizadas, outras sendo reanalisadas, mas nós precisamos tomar um corpo de uma nova realidade que a sociedade está passando, em que o emprego e que o trabalho e a renda também vão passar. Então, nós precisamos rediscutir rápido, mas chegar a consensos e não somente polarizar as discussões e admitir que aquilo ali que é o certo, que é o correto, sem ter envolvido outros entes. Obrigada. Outra aqui: como foi para a Hyundai o binômio aumento da produtividade e redução de custos no home office? Como é que funcionou para vocês? Olha, para nós, nós já estávamos mais preparados para isso daí. Conforme eu disse, nós trabalhamos já com o conceito, né, da manufatura 4.0, então, estar fisicamente no local de trabalho ou fora fisicamente para as atividades de escritório, por assim dizer, ela foi muito e facilmente implementadas, né? Na questão da produtividade, também nós conseguimos manter o nível de produtividade com um custo mais adequado, justamente porque nós temos a cadeia de fornecedores integrados a esse sistema de 4.0. Então, nós sabíamos material, matéria-prima que tínhamos disponível, a quantidade de pessoas que em nossos fornecedores estava disponível imediatamente para a produção, ou seja, quando estávamos fazendo o controle da gestão da produção, nós sabíamos que estávamos em determinados módulos que poderiam sim apresentar falhas, mas como que essas falhas dentro de uma gestão de risco poderia ser controlado em benefício da gestão do custo. Então a gente conseguiu manter a produtividade dentro de um custo adequado a esta nova realidade. E aí sim, não parar a atividade laboral por total, né, aumentando ainda mais o custo, né? Porque mesmo com o pessoal com suspensão de contrato, a Hyundai, por garantir o salário líquido, ela mesmo assim estava com custo ali. Então, tínhamos a noção que
que retornar o quanto antes e para retornar dentro de um custo adequado. Ricardo, eu agradeço muito a sua participação. O nosso tempo está terminando, acho que não daria para fazer ainda as outras perguntas que chegaram aqui de última hora, mas foi muito interessante saber como vocês se organizam e como vocês se antecipam a alguns problemas que, né, vocês percebem que podem chegar e já se preparam para ele. Então, parabéns, obrigada por dividir com a gente aí toda essa experiência. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, a todos, principalmente a CNI, que fez essa produção, né, de material, e para aqueles que estiverem necessitando de mais informações, a organização tem os meus contatos, basta pedir para eles, será um prazer poder responder outras perguntas de modo mais privado. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece. Obrigado, uma ótima tarde. Obrigado, tchau, tchau. Bom, em instantes voltamos com mais uma palestra, Internet das Coisas como solução para pequenas e médias indústrias. Até já.